Graça e paz, queridos irmãos, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Trago aqui o abraço de uma igreja a mais ou menos 3.200 quilômetros daqui, Igreja Presbiteriana de Ciudad de la Costa. Uma igreja que conta com 3 famílias e que está começando o seu trabalho nessa cidade que é vizinha de Montevidéu. Então já fica aqui o nosso convite a que você possa ir ter conosco lá no Uruguai. Nós vamos te receber muito bem e certamente nossas filhas estão estranhando um pouco o tamanho da igreja. Nós acompanhamos o culto aqui pela noite, no culto noturno sempre estamos com vocês, adorando a Deus juntos, mas porque o nosso trabalho lá é pela manhã. E não temos, às vezes, a dimensão, não é, meninas, do tamanho da igreja. Mas é uma alegria muito grande estar de volta, sabendo que Deus é quem cuida da sua obra, aqui em Goiânia, em Goiás, no Brasil, no Uruguai ou em qualquer outro lugar desse mundo. Porque a igreja pertence ao nosso Deus. E é uma alegria muito grande estarmos aqui e trazemos então um abraço da Igreja Presbiteriana de Ciudad de la Costa. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo de número 20. Nós vamos ler um verso, meus irmãos. Inicialmente, apenas um verso, o verso de número 21. Ponha atenção à leitura da palavra do nosso Deus. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai amado, Criador de todas as coisas, nós te adoramos nessa noite. Última noite desse ano. Nós te adoramos, Pai, porque o Senhor é o único Deus soberano, porque o Senhor criou todas as coisas conforme o seu poder, por sua palavra. Nós te adoramos nessa noite, Pai, porque o Senhor nos separou como seu povo, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Pai, agora estamos diante da sua palavra e te pedimos: ensina ao nosso coração, trata a nossa vida por meio da sua revelação. Que o seu Santo Espírito esteja presente em nossas vidas, nos auxiliando a obedecer e a cumprir toda a sua vontade, revelada nas Escrituras. Ilumina os nossos olhos para que possamos enxergar mais além do que as palavras, as frases que temos no texto sagrado. E aplica essa verdade no nosso coração e que sejamos obedientes à sua voz. No nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Amados, eu gostaria de pensar com vocês nessa última noite do ano sobre o que Jesus nos envia a fazer neste mundo. Nós estamos diante da menor das chamadas grandes comissões, ou da comissão, ou comissionamento de Jesus aos seus discípulos. Talvez o texto mais conhecido seja o de Mateus, e nós já temos esse texto de memória, mas esse breve texto, conforme nós temos aqui na palavra do servo de nosso Deus, João, é carregado de verdades teológicas fundamentais para compreendermos nossa função no mundo. Estamos no último dia do ano. Geralmente fazemos um planejamento para o próximo ano. Temos desafios, não é verdade? Colocamos metas para atingirmos durante o ano de 2025. Às vezes vai ser metas de ter menos tempo na internet, mais tempo com família, comer menos, alimentar de forma mais saudável, praticar atividade física. E temos um montão de metas
que geralmente programamos para esse próximo ano. Mas eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, e também meu amigo que está aqui nessa noite, que as nossas metas estarão completamente equivocadas se nós não tivermos em nossa mente qual é a nossa missão. Vamos caminhar, vamos fazer muitas coisas, vamos conquistar um monte de outras coisas, mas corremos o sério risco de não cumprirmos nossa missão. Quando olhamos para o texto de João, do Evangelho de João, miramos também que nesse texto, Jesus, através de 3 sentenças, trata o coração dos seus discípulos e nos ensina o que devemos fazer, qual a nossa missão. 3 sentenças breves, mas que devem estar na sua memória e na minha memória, quando planejamos o próximo ano e quando executamos tudo o que temos planejado. Observe comigo. Paz seja convosco. A primeira sentença. A segunda sentença. Assim como o Pai me enviou. Jesus está falando sobre a autoridade que Ele tem. E a terceira sentença. Eu também vos envio. Aqui está nossa tarefa. Amados, quando olhamos para o texto sagrado, sabemos que paz é um desejo de todo o povo do Senhor, mas não é apenas algo exclusivo do povo de Deus. Quantas pessoas que não são cristãs desejam, principalmente nessas festas de final de ano, paz? Não é verdade? Paz, prosperidade, e aí vão os textos que são extremamente comuns, principalmente hoje nas redes sociais. Mas eu quero te mostrar e observar pelo texto bíblico que essa paz que o texto está falando, que Jesus declarou aos seus discípulos, é muito mais profunda que qualquer anseio que a sociedade pode ter. A paz de Cristo, a paz que Ele declara aos seus discípulos, é uma paz que vem tratar corações que estão amedrontados, corações que têm medo do que está por vir, corações que estão tristes porque o seu mestre foi sepultado. Ele foi morto e sepultado. Observe comigo o verso de número 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. O primeiro elemento, a primeira parte do ensino de Jesus aos seus discípulos é que Ele, e somente Ele, tem uma paz que excede todo entendimento. A paz de Cristo é maior do que qualquer esforço humano para garantir paz. A paz de Cristo pode tratar o coração que está mais amedrontado, o coração que está mais inquieto ou agitado. A paz de Cristo é fundamental para tratar o coração dos seus discípulos. Mas isso não funciona apenas naquele primeiro momento. Isso é o que traz tranquilidade à sua igreja, ao nosso coração também hoje. Paz. Paz seja convosco. Mas essa paz, meus irmãos, nós precisamos entender um pouco melhor. Porque o conceito ocidental de paz é muito complexo e muito diferente daquilo que Jesus está propondo. Também o conceito oriental não tem a ver com o que Cristo está falando. Geralmente falamos de paz sobre um rearranjo da nossa vida de tal forma que as coisas se organizam e todas cooperam e parece que está tudo bem encaixado e aí então parece que temos paz. Mas essa paz é limitada, essa paz é frágil. Outros falam que para ter paz necessitamos nos preparar para a guerra ou para a batalha. Não é essa paz que Cristo está falando.
Ainda que na paz tenhamos que estar atentos sobre o que nos cerca. A paz que Cristo está falando é muito mais profunda, vai muito mais além do que apenas coisas se organizando para nos dar tranquilidade. Nós precisamos entender que essa paz, e a verdadeira paz, somente tem sentido naquele que é chamado pelo profeta Isaías de príncipe da paz. A paz não é um estado de espírito, a paz não é uma sequência de eventos, a paz tem um nome, e essa paz é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa paz. Por meio dele, nós temos reconciliação com o Pai. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também todos os outros. Mas Cristo fez paz pelo seu sangue. E ele, então, chega aos seus discípulos e fala: a minha paz eu posso entregar para vocês. Quando nós entendemos esse contexto mais amplo da paz, nós entendemos também que ela se torna muito mais profunda e eficaz em nossas vidas. Porque Jesus, conhecendo todas as coisas do universo, conhecedor do tempo e do que está além do próprio tempo, ele conhece as mazelas do nosso coração, as lutas que tratamos aqui dentro, aos pensamentos mais profundos e sombrios. E ele fala aos seus: paz seja convosco. Desse modo, meus irmãos, a paz que Jesus fala é a bênção que o Messias, Jesus Cristo, traz para o seu próprio povo. É algo absurdo falar de paz sem falar daquele que é o Senhor da paz, o príncipe da paz. Assim, nós precisamos entender que essa paz de Cristo provê segurança para os seus discípulos. Essa paz que Cristo declara acalma o coração angustiado, tira aquelas nuvens densas da nossa mente. Essa paz de Cristo trata o ponto fundamental da nossa vida. Não por falar que não teremos mais problemas. Não por falar que as coisas vão se organizar magicamente. Não, meus amados. Essa paz provê segurança, porque pelo seu Espírito Ele estará todos os dias conosco, até a consumação dos séculos. É essa paz que Jesus declara aos seus discípulos, declara à sua igreja, e que nós precisamos de igual modo receber e compreender, mas também declarar. Nós somos chamados para levar essa paz um pouco mais adiante. Observe o texto de João capítulo 14. Volte a alguns capítulos aí da sua Bíblia. João capítulo 14, os versos 26 e 27. Observe como Jesus fala do Espírito Santo Consolador. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E então Jesus faz uma declaração maravilhosa. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Então, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amados, essa paz é a certeza de que Cristo estará conosco. Mas essa paz também, ela só pode ser encontrada na pessoa e obra de Jesus. Falar de paz e não falar do Cristo que promove paz é uma mentira, é um engano, é superficial. Quantas nações já promoveram guerras para promover paz? Quantas nações já se destruíram mutuamente
buscando o melhor caminho da paz. Porque não entenderam que a paz verdadeira não está num braço forte, não está numa arma apontada para o outro. Mas a paz verdadeira é Jesus Cristo. Também no Evangelho de João, no capítulo de número 16, Jesus fala aos seus discípulos, ali no verso 33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E essa paz, que é o presente de Cristo para os seus discípulos, e essa paz que é o próprio Cristo em nossa vida, ela é alcançada para mim e para você, por meio da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Porque Ele assumiu a culpa do nosso pecado. Ele aceitou sobre si toda a culpa nossa. E pagou no seu sangue, pela ira justa do Deus Santo contra os nossos pecados. E assim alcançou para nós paz. Quando Jesus então fala aos seus discípulos, paz seja convosco, Ele não está falando que os discípulos não terão problemas. Ele não está falando que a partir de agora, de um modo mágico, maravilhoso, os discípulos estarão livres de problemas. Pelo contrário, eles serão perseguidos, serão mortos a fio de espada, sofrerão calúnias, difamações, pelo nome de Cristo Jesus, mas terão essa paz. Essa é a paz que estava no coração de Estevão, mártir da igreja cristã, sendo apedrejado, olhando, fitando os olhos naqueles que atiravam pedras nele, momentos antes da sua morte. Ora ao Senhor, pedindo que esse pecado não fosse imputado àquelas pessoas. E olha para o céu e vê Cristo, o seu Senhor, a sua paz. É essa paz que Saulo perseguia, mas que depois teve que compreender que ele não podia perseguir uma paz, mas que a paz deveria habitar em sua vida e transformar toda a sua realidade. E a partir desse momento, ele sofreria para anunciar a paz. Apedrejado, em muitos momentos, em naufrágio, fustigado com varas, prisões, mas com uma paz que excede todo entendimento. Pergunto a você, que ainda hoje enviou para muitos mensagens de paz. Será que essa mensagem de paz, ela foi junto com aquele que é a nossa paz? Porque se a nossa mensagem de paz não vai junto com a mensagem de Cristo Jesus, essa mensagem é no mínimo incoerente. Nós podemos desejar paz, sim, uns aos outros. Mas para que essa pessoa tenha paz verdadeira, ela precisa conhecer aquele que é o Senhor da paz. A segunda proposta do que Jesus fala aos seus discípulos, além de paz seja convosco, é que assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Observe apenas a primeira parte. Assim como o Pai me enviou. Esse é o envio fundamental. Uma verdade que muitos falam sobre missionários é que quando eles vão pregar e eles vão visitar as igrejas que os enviam, sempre eles falam do chamado do nosso Deus, sempre eles falam da missão. É verdade. Eu acho que eu não conheço nenhum missionário que não faça isso. Porque nós entendemos, e Deus sacode o nosso coração dia após dia, de que a nossa missão é levar o nome de Cristo, a paz do Senhor, que seja conhecida entre todas as nações. Mas a nossa missão, ela é derivada de uma missão fundamental. A nossa missão como igreja, amados, não é o ponto fundamental da nossa história.
ela é derivada de uma missão muito mais importante, que é a missão de Cristo. Essa é a missão fundamental, e dessa missão toda a nossa vida depende. Cristo, então, fala aos seus discípulos e dá uma segurança aos seus discípulos. Fala que Ele, enviado pelo Pai, cumpriu a sua missão. Então, derivada desse envio, Ele envia os seus discípulos. Mas coloque os seus olhos na Sagrada Escritura e observe que assim como o Pai me enviou, essa fala de Jesus Cristo está falando que a igreja tem uma missão não em si mesma. Nós não temos missão apenas pelas nossas próprias forças, amados. Nossa missão é derivada da missão de Cristo ao mundo, porque Ele se encarnou, Ele se fez homem, Ele falou a nossa língua, Ele sofreu as nossas dores. Em tudo Ele sofreu, mas sem pecado. Morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ressuscitou. Ele cumpriu a sua missão. Então Ele fala: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. A nossa missão, ela é um eco da missão de Cristo. Nós não estamos fazendo de novo o que Cristo fez, porque a missão dele é completa. Nossa missão assim não é idêntica à missão de Cristo. Nós não vamos morrer crucificados para justificar alguém, porque Ele morreu uma vez só pelos nossos pecados. Mas a nossa missão aponta para a missão de Cristo. A nossa missão fala do que Cristo fez. A missão de Jesus é o ponto focal, fundamental de toda a história da humanidade. Se nós comemoramos a passagem para o ano de 2025, ainda que um não creia em Cristo Jesus, há alguém que teve um marco na história, e esse marco, ainda que a pessoa possa analisar apenas pelo ponto de vista histórico, ele está ali para falar que aconteceu alguma coisa naquele ano, no ano zero. Aconteceu alguma coisa naquele momento singular da história, que transformou toda a história da humanidade, ao ponto de transformar até mesmo calendários. A Terra continua girando ao redor do Sol. A Terra continua tendo as suas estações. Mas algo na história da humanidade mudou o contexto. Porque Cristo cumpriu, e Ele como esse ponto focal da história, Ele é a missão fundamental, primordial, essencial. Nossa missão deriva sempre dessa missão de Cristo. Por isso você e eu somos porta-voz do que Cristo fez. Nós não falamos de nós mesmos. Nossa missão não é levar aquilo que nós conseguimos ou conquistamos. Nossa missão é apontar para aquela missão fundamental. Deus se fez homem para poder nos justificar. E isso é maravilhoso. Então nós temos a última sentença da fala de Jesus aos seus discípulos. Paz seja convosco, a primeira, assim como o Pai me enviou. A terceira sentença é que Jesus fala aos seus discípulos: eu também vos envio. Quando tratamos da missão da igreja, quantas pessoas falam: pastor, isso é muito bonito. Missionário, eu admiro você, que coisa linda. Mas isso não é para mim. Irmãos nossos, que não entenderam que essa missão não é para alguns. Porque a missão não é simplesmente quem está no Uruguai, no Quirguistão, ou no Brasil, no sertão. Não, essa missão é a missão de todo discípulo de Cristo. Interessante que, quando observamos essas três sentenças, geralmente queremos a primeira, paz, e queremos até a segunda, porque Cristo tem toda a autoridade do Pai. Ah, que bom. Mas
a terceira sentença, que fala que nós recebemos uma missão. Que assim como o Pai enviou a Cristo, nós também somos enviados. Essa nós deixamos para alguém. Eu contribuo com essa pessoa. Mas não é para mim. Amados, quando nós entendemos esta verdadeira paz, quando nós entendemos o senhorio de Cristo Jesus, nós nos dobramos completamente ao seu senhorio. É interessante que quando analisamos a providência de Deus, nós entendemos que Deus age conforme a sua boa vontade, para cumprir cada um dos elementos que Ele designou desde a eternidade. E Ele tem controle e domínio sobre tudo isso. Nós não temos controle. Quase qualquer coisa perturba a nossa paz. Mas nós sabemos que Cristo cumpriu completamente a sua missão, e Ele nos envia a que cumpramos também a sua missão, a nossa missão. No final do ano de 2023, início de 2024, eu recebi uma oferta um pouco inusitada lá no Uruguai. Eu recebi 3 pares de tênis. Que bênção, meus irmãos! Só os que calçam acima de 46 aqui vão entender o que eu estou falando. Você já não acha sapato em Goiânia. No Uruguai, que a estatura da média da população é menor, não existe. E de repente, 3 tênis para mim. Uau, nunca tive tantos tênis na minha vida, podendo escolher qual utilizar. Aquilo me encheu o coração de alegria. Guarde bem, dezembro de 2023. Mas a providência de Deus obra de uma maneira que às vezes a gente não compreende. E em janeiro de 2024, ainda não tinha nem estreado todos os tênis. Quando fui para a cidade de Rivera, no Uruguai, de visita com Santana do Livramento, para tentar organizar a questão da documentação do nosso veículo, que, diga-se de passagem, foi um presente de um irmão para nos abençoar na viagem. Enquanto estava ali para tentar organizar a documentação, um acidente de trânsito, perda total do veículo. Nenhum ferimento, pela graça do bom Deus, nem comigo, nem com as pessoas do outro veículo, mas perda total do veículo. E naquele momento o coração fica acelerado, Senhor, mas eu estou trabalhando para a sua glória. O coração fica turbado. Deus envia alguém que eu nunca havia conhecido. Um policial uruguaio que era pastor de uma igreja presbiteriana. Algo muito raro no Uruguai. E ele foi essa paz de Deus ao meu coração, falando, calma, as coisas saíram do seu controle, mas estão no controle de Deus. E eu entendi, meus irmãos, que pela providência de Deus, aqueles 3 tênis não eram apenas um presente de Deus para a minha vida. Seria a ferramenta que Deus ia utilizar nos próximos 6 meses, até que conseguíssemos comprar um outro veículo. O que eu estou falando, meus amados, é que Deus tem propósito em cada detalhe da minha e da sua vida, para promover essa paz real, porque Ele tem autoridade sobre todas as coisas, porque Ele obedeceu ao Pai em todas as coisas, e toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, inclusive quando os meus planos e os seus planos são completamente frustrados. E Jesus ainda pode falar para mim e para você, ainda que em meio de lágrimas, paz seja com vocês. Eu tenho essa autoridade. E agora, eu te envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Mas algo que nós precisamos compreender do envio de Cristo à sua igreja, é que esse envio não tem as mesmas características da obra de Jesus aqui na terra. Alguns
e algumas linhas teológicas, analisando esse texto, fala que a igreja, então, tem essa visão e tem essa tarefa basicamente encarnacional, de fazer tudo o que Cristo fez. De certa forma, a igreja precisa, então, se empoderar. E a igreja, então, agora com poder, ela tem que fazer sinais, maravilhas, milagres, tais quais os milagres de Cristo. Por quê? Porque ela precisa cumprir tudo que Cristo cumpriu. Não creio que seja isso que nós temos no texto aqui diante de nós, meus irmãos. Por dois motivos. Primeiro, porque Cristo não deixou lacunas na sua obra. Cristo não cumpriu parcialmente a sua missão. Ele cumpriu completamente a sua missão. E porque Ele cumpriu completamente a sua missão, não tem lógica eu tentar fazer a obra de Cristo. O que eu vou fazer como parte do povo de Deus é cumprir a minha tarefa dentro do que Cristo falou, dentro do que Cristo me chamou para fazer. Quando nós observamos então esse texto, esse assim como o Pai me enviou, está falando muito mais do modo pelo qual Cristo foi enviado e como Ele cumpriu a sua missão, em obediência, e obediência até morte, e a morte de cruz. Cristo então fala aos seus discípulos do mesmo modo, assim como, e a ideia é do mesmo modo, como o Pai me enviou, eu também vos envio. A saber, sejam obedientes até o fim. O autor aos Hebreus fala, meus irmãos, vocês não estão resistindo até o sangue, até o final. Vocês precisam resistir até a última força da sua vida. Nós somos enviados ao mundo, meus amados. Nós somos enviados a esse novo ano. Deus nos permite viver cada momento de 2025 para que cumpramos nossa missão. Por isso, se os seus planos para 2025 não têm a sua missão como igreja, eu quero te falar que você precisa refazer os seus planos. Não por mim, não pela igreja, mas pelo que Cristo declarou a você: paz e a autoridade que Ele tem sobre todas as coisas. Você e eu precisamos redimensionar nossa vida todos os dias para que cumpramos a missão que Ele nos deu. Nossa missão, meus amados, não é morrer numa cruz. Nossa missão não é fazer sinais e maravilhas e prodígios. Nossa missão é fazer o nome de Cristo conhecido entre todos os povos. Se você volve seus olhos ao texto de Mateus, à grande comissão que temos ali, os últimos versos de Mateus, fala que nós devemos ir. Fala que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. Reunir os convertidos em igreja, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinar essas pessoas a guardar todas as coisas que Cristo nos ensinou. Essa é a nossa missão. Cristo não está falando para que você e eu nos dirigamos para uma cruz e morrer para a justificação de alguém. Mas Cristo está falando, sejam testemunhas da minha morte e ressurreição. Cristo está falando que você e eu devemos seguir adiante na nossa missão. Que a nossa agenda, que os nossos planos só têm sentido quando nós colocamos Cristo como o alvo daquilo que nós pensamos, projetamos e trabalhamos para alcançar em 2025. Amados, nós precisamos entender que a nossa vida só tem sentido quando nós cumprimos a nossa missão. Porque se nós nos apartamos da nossa missão, nós perdemos o foco. Nós perdemos perspectiva. Nós vamos viver esse próximo ano como um ano qualquer, quebrando as nossas regras, quebrando as nossas propostas,
falando de coisas que nós nem temos não temos a menor intenção de cumprir. Mas quando nós entendemos a nossa missão, tudo isso passa a fazer sentido em Cristo Jesus, que é a nossa paz. O Pai enviou o Filho para que todo aquele que crê no seu nome tenha a vida e a vida eterna. O Filho envia os seus discípulos. Cristo enviou seus discípulos no mesmo espírito de rendição, de obediência completa, para que esses fossem ao mundo também e dessem testemunho daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Está falando da nossa responsabilidade, não de levarmos a nossa bandeira à frente, mas de levarmos Cristo, o nome de Cristo, para que seja conhecido entre todos os povos. Porque nós testemunhamos aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, meus amados, quando observamos esse texto, temos 3 sentenças que podem direcionar todo o nosso ano de 2025. Não somente esse ano, mas a nossa própria vida. Buscar a paz de Deus, que está em Cristo Jesus. Fazer essa paz conhecida entre todos os povos. Às vezes Deus te chamou para caminhar pela sala onde você trabalha até a próxima escrivaninha, para falar daquele que é a paz, para um coração que está amedrontado, rebelde, triste. Deus também, de igual, te chamou, você que é pai e mãe, a testemunhar dessa paz aos seus filhos, para que eles possam ver que, apesar dos problemas, você continua confiando naquele que é o Senhor da paz, que é o príncipe da paz, que cantamos nas lindas canções de Natal, mas que é tão verdadeiro quanto esse momento que nós estamos vivendo, ou o ar que nós respiramos. Você foi chamado para testemunhar desse Cristo, quando as coisas fugirem aos seus planos e ao seu controle. Mas porque elas não fugiram ao controle de Deus, você pode testemunhar dessa paz. O nosso Deus nos envia para o local onde nós estamos, para um local um pouco mais amplo, ou para o outro lado do mundo. Porque não importa o lugar onde estivermos, o nome de Cristo precisa ser proclamado, porque Ele é a verdadeira paz. Paz que o mundo não dá, mas que Cristo dá. Assim, meus amados, a missão da igreja é ir ao mundo, fazer discípulos, proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Porque Ele é a paz, e no poder do Espírito Santo, pessoas serão transformadas. Nós não sabemos quem, não importa. Porque Deus já sabe quem é aquele que vai receber essa mensagem e que coração será transformado, nós não sabemos. Mas Ele sabe, o nosso papel não é de definir quem é salvo ou não. Não somos do departamento de justiça. Nós somos do departamento de comunicação. Nós comunicamos Cristo. Nós falamos desse Cristo. E falamos que esse Cristo pode transformar qualquer pecador. Nós anunciamos, meus irmãos, esse Cristo. Porque Ele é a nossa paz. E Ele pode transformar qualquer pecador. Se você nessa noite conhece esse Cristo verdadeiramente, mas não tomou tempo para colocar o seu coração diante de Deus e fazer uma pergunta sincera: Senhor,
como eu, em 2025, posso cumprir a minha missão de levar Cristo às pessoas que estão ao meu redor. Eu te convido a repensar seus projetos e planos, a orar ao nosso Deus, pedindo: Senhor, fale ao meu coração, ensina ao meu coração, me dá temor suficiente ao teu nome, para saber que o Senhor está comigo todos os dias e que o Senhor vai me auxiliar em toda a obra que o Senhor deseja fazer em minha vida e através da minha vida. E se nessa noite, você, meu amigo ou minha amiga que está aqui, que ainda não crê e não tem essa paz no seu coração, que tem tantas dúvidas, que tem tantos motivos para não crer, mas que de algum modo está querendo conhecer essa verdadeira paz, eu quero te falar que Cristo é a única paz verdadeira que a sua vida pode encontrar. Apenas no nome dele você pode viver em paz com Deus. Se você deseja conhecê-lo, ore, peça a Ele que Ele seja a verdadeira paz que você tanto precisa.